tema do encontro de disciplina positiva do dia 6 de julho foi sobre como educar através de consequências. Então, algo que a disciplina positiva faz questão de falar é que nós temos que nos atentarmos muito para o fato de que a maioria das pessoas use o termo consequências como punição mascarada. Então, assim como muitas vezes a gente usa o cantinho do pensamento de forma punitiva, nós usamos também as consequências de forma punitiva, mascarada de consequência. Então, na verdade, nós estamos infringindo dor, infringindo uma consequência que não é uma consequência natural, não é uma consequência respeitosa, querendo passar por algo que é uma decorrência de um fato ou de um comportamento da criança, quando na verdade não é. Então, nós temos que ter muito cuidado para usarmos as consequências de forma lúcida, não deixarmos elas caírem para a punição. Então, essa frase é do livro Amarelo, de Disciplina Positiva. Quando usamos o termo consequências lógicas, pais frequentemente interpretam como uma nova maneira de impor suas exigências sobre os filhos. As crianças veem isso como punição disfarçada, porque o sentimento dela tá certo. Ela tá entendendo da forma certa, nós é que estamos tentando mascarar, maquiar uma punição com o nome de consequência. Crianças que se sentem incompreendidas ou injustiçadas se focam na raiva contra o adulto ou na vergonha de si mesmas. Então, como nós conversamos em alguns encontros, a punição ela nunca vai vir como uma educação, ela sempre vai vir com um sentimento ruim, ou de raiva do adulto, ou de vergonha de si mesmo. Então, ou a criança dispara contra o adulto, de alguma forma, uma reação, ou ela se contrai e se acha incompreendida, acha que ela que está sendo falha, a punição de forma alguma, ela vai trazer um benefício a longo prazo. Enquanto for importante para os adultos ganhar, eles vão tornar as crianças perdedoras. Então, existe no inconsciente coletivo essa noção de que o adulto tem que impor as suas vontades e ver a criança como um ser diminuído pelo fato de serem adultos. Então, eu como adulto, eu mando e tu como criança, tu obedeces. E, na verdade, a gente está aí lutando, travando uma disputa de poder, que, como nós já conversamos em vários outros encontros, isso é uma forma equivocada de ver as crianças, né? As crianças, elas já têm necessidades próprias, já têm sentimentos, já têm preferências. Não é porque nós somos adultos que a gente pode fazer a criança fazer algo da nossa forma. Então é isso. Toda vez que a gente fizer algo querendo ganhar da criança, nós temos que nos lembrar que a gente está fazendo a criança se sentir perdedora. Isso não é um sentimento construtivo, ele nunca vai ser. Então, diante desse fato de que a disciplina positiva tem muito receio de que a gente trate de consequência e ela se torne uma punição, por que a gente ainda fala na consequência? Porque há momentos, sim, em que elas são apropriadas, úteis e eficazes. Então, consequências, se realmente forem consequências, elas podem ser construtivas. E elas são uma das, eu acredito que a ferramenta mais amplamente utilizada em lares e escolas. Então, não adianta a gente querer tirar isso do repertório, se de fato as pessoas ainda usam muito isso no dia a dia. Quando usadas corretamente, ajudam a desenvolver responsabilidade e confiabilidade com dignidade e respeito. Então, nós vamos, ao longo dessa apresentação, ver exemplos em que realmente as consequências elas foram bem utilizadas e construtivas. Existem dois tipos de consequências, as consequências lógicas e as consequências naturais. As consequências naturais, elas não têm intervenção de outra pessoa, de outro ser humano. Então, a consequência natural é, se tu saíres na chuva sem guarda-chuva, tu vai te molhar. Ponto, consequência natural. Se tu num dia de frio saíres pra rua sem uma jaqueta, sem um casaco, tu vai sentir frio. Ponto final.
Se tu não comeres, tu vai sentir fome, ponto final. Então aqui a gente não tem um adulto intervindo, não tem um adulto aumentando uma consequência natural. Tem um adulto mediando essa consequência que já aconteceu, independentemente da gente agir ou não. Então, importante para uma consequência natural ser uma consequência natural, não uma punição, o adulto não pode tirar vantagem e proveito. Isso é muito difícil, porque nós, como educadores, no mundo atual, a gente quer aproveitar aquela consequência natural e aumentá-la para a criança aprender com ela. E esse não é o objetivo. Então, não dá para fazer sermão, não dá para xingar, não dá para eu te avisei que isso ia acontecer. Eu te avisei que se tu não pusesse o casaco, tu ia passar frio. Porque isso a gente já está aproveitando, tirando proveito da situação e a criança não está mais vendo isso como uma consequência natural respeitosa, ela já está vendo isso como uma punição. Acrescentar culpa, vergonha ou dor, que é quando tu pega e, então agora tu vai ver. E aí deixa, por exemplo, uma criança que já estava molhada e a criança já está te pedindo ajuda para resolver aquele problema e tu não, agora que tu tá molhado, tu vai ficar molhado mesmo. Isso tu tá te aproveitando, tirando vantagem para dar uma lição na criança. Isso não é legal, isso é punição. Então a criança experimenta qualquer sentimento naturalmente com a experiência. Como é que a gente lida com a consequência natural? A gente mostra empatia e compreensão. Eu aposto que é difícil ficar com fome. Eu sei que é bem ruim estar molhado. Tirar nota baixa deve ser realmente bem difícil. Eu aposto que é bem difícil perder a sua bicicleta. No caso, se a criança não cuidou da bicicleta, se a criança deixou a bicicleta no parque, saiu andando e alguém levou a bicicleta. Isso é uma consequência natural. E quando apropriado, a gente pode acrescentar: eu te amo e tenho confiança de que você pode lidar com isso. Mas não é jogar na cara, não é deixar a criança se sentindo mal, é acolher e dizer: olha, agora lida com isso. Como você pode evitar isso da próxima vez? Então, quais são os passos para ajudar a criança a ser educada com uma consequência natural? Perceba que seu envolvimento é ficar de fora, a não ser que seja para demonstrar empatia e encorajamento. Eu não estou disposta a fazer isso. Eu não estou disposta a pegar o meu guarda-chuva e dar para ti, afinal, já tinha sido falado que se tu não levasse teu guarda-chuva, tu ia te molhar. Tenho certeza que você pode descobrir outra solução. Decida o que você irá fazer e não obrigue seu filho a fazer o que você quer. Novamente, aqui a gente tem que relembrar de que a gente não pode forçar a criança a nada. Então, é falar para a criança o que tu vais fazer e a seguir eu vou dar um exemplo prático de como funciona isso. Comunique a ele sua decisão e cumpra. Então, tu diz para a criança: olha, se tu não queres levar o casaco, tu vai sentir frio. E eu não vou levar o casaco por ti. Tu tem que carregar o casaco por ti mesmo ou tu vai sentir frio. Então, isso é uma consequência natural que tu já está avisando antes o que vai acontecer. E aqui tem um exemplo, então, do livro, que é o Billy, um menino de 7 anos, em uma escola americana dessas que a criança almoça na escola, diferente de como é a nossa rotina aqui. Ele esquecia de levar o almoço para a escola e era algo que, na concepção da mãe dele, ele já tinha maturidade para ser responsável por levar o próprio lanche. E ele esquecia de levar o lanche, ligava para a mãe dele e a mãe dele frequentemente saía do trabalho correndo, passava em algum lugar para comprar um lanche para levar para a escola do Billy. Por que isso é ruim? Porque no momento em que tu já dissesse para a criança que ela é responsável, tu acredita que ela pode se responsabilizar por aquilo, tu tá dando o comando para ela que ela pode ser responsável, mas se ela não for responsável, tu vai dar um jeito, alguém vai dar um jeito. Então, inconscientemente, a gente tá mandando, por mais que a gente queira proteger a criança, porque passar fome é muito ruim, a gente tá mandando inconscientemente uma mensagem de que irresponsabilidade tá ok, porque sempre vai ter alguém que vai te acobertar.
E outra coisa que é ruim nisso é que é uma energia ruim, por mais que essa mãe esteja fazendo isso de bom coração, porque ela está vendo que o filho vai passar fome e ela não quer isso, a energia daquela troca, daquela disposição de sair do trabalho e levar é uma energia ruim, uma energia de correria, de tu não faz o que eu te peço, tu é responsável. Muitas vezes a gente está jogando na cara da criança uma característica que nós mesmos estamos desenvolvendo nela. Então, é algo que, frequentemente, depois de um tempo, na hora a mãe, tá aqui o teu lanche, corre de volta pro serviço, pro trabalho. E aí, depois, numa discussão, principalmente com uma criança adolescente, joga na cara. Porque eu faço tudo por ti. Quantas vezes eu já saí correndo do meu trabalho para levar o teu almoço? Isso é ruim. Tu fez isso porque tu queria, tu fez isso porque tu estava passando essa mensagem. Então, é uma energia ruim. O que aconteceu nesse exemplo? Um dia, a mãe do Billy decidiu que ele ia sentir a consequência natural de não ser responsável pelo almoço dele. E aí avisou pro Billy, olha, a partir de agora, se tu não levares o teu almoço, tu vai ficar com fome porque eu não vou mais fazer essa correria para te ajudar. E aí o Billy, na primeira vez em que ele esqueceu, na segunda vez, a professora ficava com pena e dava o dinheiro pro almoço pro Billy na cantina resolver o problema dele. E ele continua esquecendo do almoço. Um dia a mãe do Billy foi e conversou com a professora e elas chegaram no consenso de que a professora também não ajudaria mais o Billy. E o Billy, o primeiro dia em que ele passou fome, a professora também não ajudou. Ligou para a mãe enfurecido e exigiu que ela fosse lá e levasse o almoço. E ela disse: não, Billy, já foi conversado, tu sabias que isso ia acontecer, eu não vou levar o almoço para ti. E o Billy acabou conseguindo metade de um sanduíche com um amigo. Então ele, de certa forma, ali ele deu um jeito de arrumar a situação para ele, mesmo assim ele ficou indignado. Mas isso aconteceu uma vez. E depois, o que acontece? Depois que a criança entende que é uma consequência natural, olha, ninguém fez nada pelo Billy, consequência natural, se tu não leva o teu almoço, tu vai sentir fome. Ele começou a lembrar de levar o almoço. Aí ele passou um determinado tempo sem esquecer, na primeira vez que ele esqueceu de novo, ele passou fome de novo, e novamente ele não esqueceu mais. Então, isso é uma consequência natural. A gente ajudou o Billy a organizar e aí entra a mediação dos pais. Não é porque tu queres que a criança seja responsável que tu não vais ajudá-la a se organizar, porque questão de organização de tempo, de agenda, é algo que pode ser muito abstrato ainda para uma criança mesmo com 7 anos. Então, tu podes ajudar o Billy e perguntar, Billy, tu vais organizar o teu almoço de amanhã antes de dormir? Ou na hora que te acordares, vai te acordar mais cedo? Ou vai te arrumar mais cedo para ter tempo de organizar o almoço? Então, aqui o responsável, o pai e a mãe, vai se servir como mediador para ajudar ele a se organizar. Então, a gente não está se eximindo do papel de educador. A gente está educando, não está fazendo por ele. Essa é a grande quebra de paradigma aqui que a gente tem o ímpeto de fazer pela criança. E outra coisa é solução de problemas. Então, a gente está ajudando o Billy a se organizar, para organizar o almoço, e a ele solucionar os problemas. Então, no momento em que ele passou fome, ele percebeu que ele podia conversar com um colega e conseguir ali metade de um sanduíche. Isso está demonstrando o quê? Ele está se autorregulando com um colega e vendo, olha, companheirismo, coleguismo, eu posso ajudar o próximo pode me ajudar. E assim eles estão ali organizando solução de problemas entre eles. Isso é muito, muito produtivo também. Então, esse foi um exemplo de consequência natural. Natural porque tu esqueces do almoço, tu fica com fome, ponto final. É o adulto como espectador das circunstâncias. Quando não usar consequências naturais. Quando a criança está em perigo, então óbvio que uma criança vai atravessar a rua e ela ainda não tem maturidade, a gente não vai esperar para ela entender que ela vai ser atropelada. Quando ainda é necessário investir tempo em treinamento. Então, a gente precisa, por exemplo, treinar a criança para ela atravessar a rua sozinha. E aí parte de nós estarmos conscientes de que a gente precisa treinar.
Porque se a gente passa o tempo todo no piloto automático, tô com pressa para levar o filho para a escola e para ir para o meu trabalho, e a gente atravessa a rua sem conversar com a criança, sem treiná-la, olha de um lado, olha de outro, vê se tem uma faixa de segurança, vê se tem uma sinaleira para a qual tu precisa prestar atenção. Se tu faz tudo isso no piloto automático, a gente não pode esperar que a criança, de uma hora para outra, vá entender que ela precisa ter toda essa consciência das circunstâncias para atravessar a rua. Então, a gente precisa treinar. É importante que a disciplina positiva lembre isso. A gente precisa estar alerta para treinar a criança e não esperar que de uma hora para outra ela seja capaz e madura de fazer alguma coisa. Quando as consequências naturais interferem no direito dos outros. Então, por exemplo, quando um aluno na escola vai jogar um bloco, vai bater na cabeça da outra criança, eu não vou deixar ele entender pelo choro do colega que a consequência natural era bater o bloco na cabeça e chorou. Não, aí tem intervenção do adulto antes. E quando os resultados do comportamento das crianças não parecem um problema para elas. Então, por exemplo, quando a gente fala para uma criança de 2, 3 anos que espera a consequência natural de não tomar banho, por exemplo, qual é o problema da criança não tomar banho na consciência dela, na concepção dela? A higiene é importante para a saúde. Olha quanto tempo uma criança de 2 anos precisa ficar sem tomar banho para ela realmente começar a entender o que é a consequência natural de não tomar banho. Então, nesse caso, não adianta consequências naturais. A gente tem uma série de ferramentas da disciplina positiva para quando a criança não compreende ainda uma consequência natural. Então, novamente, as consequências naturais, elas têm uma limitação de... A criança vai entender com isso, o adulto não vai precisar realmente intermediar a situação. Esses são os limites das consequências naturais. O segundo tipo de consequências são as consequências lógicas. E essas são as mais perigosas porque elas são muito facilmente confundidas e usadas como punição disfarçada. Então, a diferença entre uma consequência natural e uma consequência lógica é que a consequência lógica, ela exige a intervenção de um adulto ou de outras crianças. Aqui, nesse exemplo, está tendo uma reunião de família. Então, está sendo decidido as consequências lógicas, por exemplo, de não tomar banho. Qual é a consequência lógica que vai acontecer quando uma criança da família não toma banho? Qual é uma consequência lógica quando um colega de escola, da turma na escola não organiza a sua mesa antes de ir embora? Então, às vezes, a consequência natural ela não dá conta. Olha, se aconteceu de eu não organizar a minha mesa antes de ir embora, vai acontecer simplesmente que no outro dia ela vai estar ali bagunçada. Ou vai acontecer que a pessoa da faxina vai organizar ela para mim. Então, se não tem uma consequência lógica que realmente a criança vai entender que é um problema, a gente vai usar uma consequência lógica. Quer dizer, se uma consequência natural não dá conta do problema, a gente pode usar uma consequência lógica. Então, as consequências lógicas, elas geram aprendizagem úteis quando não são usadas como punição. Elas encorajam a criança a escolher uma cooperação responsável. Então, aqui a gente entra com o senso de regras em termos de família, em termos de escola. Exigem raciocínio, paciência e autocontrole por parte do adulto, porque senão o adulto vai reagir, então agora tu vai ver. E aí já não é uma consequência lógica, é uma punição. E elas não são a melhor maneira de lidar com a maioria dos problemas. Então, nunca diga, eu disse para você mais de 100 vezes, se você fizer isso de novo, isso não é uma consequência lógica. Isso é uma punição, isso é uma ameaça. Então, para nós sabermos se não é uma punição, se é uma consequência lógica, a gente para e pensa. Ela é relacionada com o comportamento da criança. Então, se nós dissermos, se tu não juntar teus blocos, tu vai ficar sem sobremesa. Sem sobremesa era a minha punição quando eu era criança. Qualquer coisa eu ia ficar sem sobremesa. Claramente, eu sou uma pessoa que gosta muito de doces, então funcionava. Não quer dizer que eu aprendi alguma coisa com essa consequência que era uma punição, né? Então, relacionada se tu não juntares os blocos, vai ficar essa bagunça aqui
Enquanto ficar essa bagunça, tu não pode pegar outros brinquedos. Está relacionada com o problema dos blocos que não foram guardados. Respeitosa para todos os envolvidos. Então tem que ser respeitoso para a criança, para o adulto, se tiver um terceiro, um coleguinha, um amiguinho, um irmão também. Ela é gentil e firme, não envolve culpa, vergonha e dor. Então, no momento em que tu está usando o termo consequência para fazer a criança se sentir culpada, envergonhada, isso está passando a ser punição. Razoável do ponto de vista da criança e do adulto. Então, não tira vantagem. A gente vai ver a seguir exemplos de como não tornar isso não razoável para a criança, principalmente, né? Para a criança que está sendo vítima, digamos, da consequência. E revelada com antecedência. A criança sabe o que vai acontecer ou o que você vai fazer se escolher determinado comportamento. Então, novamente, se tu decidisse que a partir de agora tu não vai deixar a criança agir de qualquer forma, que ela estava acostumada com isso, por exemplo, no caso do Billy. O Billy estava acostumado que a mãe dele saía correndo para levar o almoço. Não era assim, de uma hora para outra, o Billy ligar e a mãe dele falar: "Não, hoje eu não vou, de hoje em diante eu não vou mais levar o almoço para ti". Tu tem que revelar antes para a criança. Olha, a partir de amanhã, se tu não levares o teu almoço, tu não vais almoçar, tu vais ficar com fome. Então, isso é respeitoso, porque quebrar na hora do conflito um padrão não é justo com a criança, porque ela estava acostumada com aquilo, porque, de certa forma, era a relação que vocês tinham. Então, se um desses R's estiver faltando na consequência lógica, ela não é consequência lógica, ela é uma punição. Exemplos de consequências lógicas. Linda batia o lápis na mesa e incomodava seus colegas. Então, tem pessoas que têm esse tique nervoso de quando tá, né, fazendo uma atividade, começar a bater com o lápis, bater com a caneta. E por que não é uma consequência natural? Porque naturalmente ela pode continuar fazendo isso e para ela não vai ter consequência nenhuma. Então, numa reunião de classe, pode ser trazido esse problema à toa. Uma pessoa que fica batendo com lápis na mesa e incomoda os colegas. Qual vai ser a consequência lógica? O que vai acontecer com ela? Vai vir um colega e conversar com ela e lembrar ela: "Linda, assim tu tá me atrapalhando". A professora vai intervir e vai perguntar: "Linda, tu queres parar de bater o lápis ou tu queres terminar essa tarefa mais tarde?". Então, a consequência é algo que é respeitoso para lembrar a pessoa, dar alternativas, mas que não é algo que vai humilhar, que vai deixar a pessoa se sentir culpada ou mal. Os filhos de Jane é a autora desses livros de disciplina positiva todos que a gente se refere. Isso é um exemplo real. Ela teve 7 filhos, então era praticamente uma escola dentro de casa. Os filhos de Jane não cumpriam o horário de tomar o café da manhã. Então, por exemplo, eu tinha 7 filhos, ali pré-adolescente, adolescente, cada um ia tomar café da manhã num horário. Por que não é uma consequência natural? Porque no momento em que eu fui tomar café da manhã, comi e guardei mais ou menos, porque a gente sabe que a colaboração, ela muitas vezes não acontece. Um adolescente pode lavar mal a louça, deixar alguma coisinha ali por cima, e aí vai acumulando. Se um por um vai em diferentes momentos e toma café da manhã, não estava funcionando isso para a família. Mas é uma consequência natural, porque eu, como adolescente, posso achar, eu posso ir às 10 da manhã, comer, organizar a cozinha e tá tudo bem. Mas se não tá tudo bem para a família, pode vir uma consequência lógica, que foi o que a família, numa reunião de família, combinou. Que todos tomariam café da manhã entre 8 e 8 e meia. Quem fosse para a cozinha depois das 8 e meia não tomaria o café da manhã. E aí o filho de 7, 8 anos da Jane chegou 8h31 uma vez, um dos dias, logo que essa regra foi posta em prática. E a Jane falou: "Olha, meu filho, me desculpa, mas conforme o combinado, tu não vais tomar café da manhã porque já passou do horário". E aí o guri começou a escalar o balcão para tentar pegar o cereal de cima.
e ela disse que ela passou 45 minutos tirando o guri de cima do balcão. Então ele começava a escalar para alcançar o cereal, ela tirava. E ele ia de novo, ela tirava. Ele ia de novo e tirava. Levou 45 minutos pro guri se cansar e desistir da ideia de tomar café da manhã fora do horário combinado. No dia seguinte, ele entendeu que ele precisava chegar no horário combinado. Passou algum tipo 2 semanas e ele foi testar de novo a regra. De novo, ele foi escalar o balcão para pegar o café da manhã e ela tirou e ela pensou: ai meu Deus, mais 45 minutos disso. Mas na verdade não, bastou uma ou duas vezes ela tirar ele de cima. Ele entendeu que houve consistência, isso é muito importante. Ele entendeu que ele não ia vencer essa batalha. E aí ele logo disse: ai, tudo bem, eu não estava com fome mesmo. E saiu. E aí foi almoçar, não sei qual era a próxima refeição deles. Mas é isso, é uma consequência lógica consistentemente aplicada. E adolescente risca a mesa da escola. Então aqui, o que é uma consequência relacionada? Vais limpar a tua mesa. O que não é razoável pedir? Já que tu riscasse a tua mesa, agora tu vais limpar a mesa de toda a turma. Isso não é razoável. E aí isso se torna, sim, punição. Então a gente tem que ver até que ponto a gente é razoável, é uma consequência lógica razoável e respeitosa, e até que ponto a gente não está tirando proveito para dar uma lição. E dar uma lição já se torna punição e não é mais uma consequência lógica. Atenção, esse parágrafo aqui me tocou muito, porque eu visualizava muito de mim há um tempo atrás, e acredito que a maioria das pessoas, por conta desse inconsciente coletivo do que é educar, vai se identificar. Pais e professores não gostam de admitir que a punição pode fazê-los se sentir bem, uma vez que lhes dá aquela sensação de poder que sentem estar sendo tirada quando as crianças se comportam mal. Então, quando uma criança se comporta mal, tu como autoridade, tu sentes que tu tem que fazer a criança agir de acordo com o que tu queres. Senão tu não estás no teu direito de autoridade. Além disso, eles acreditam que é seu trabalho fazer que as crianças se comportem corretamente. Novamente, a gente acha que porque é uma criança, ela tem que andar na linha, não ter as preferências e as necessidades dela. Esquecem-se de que força não é um fator de motivação eficaz no sentido de desenvolver habilidades de vida para um bom caráter. Eles também se esquecem que o principal objetivo da disciplina é motivar as crianças a fazer melhor. Então a gente volta àquela frase da questão do poder. Se a gente acha que educar é ter poder sobre a criança, a gente está travando uma queda de braço, uma batalha. Nós não estamos educando. Nós estamos querendo nos botar num pedestal e a criança tem que ficar ouvindo. E isso não é educar, por mais que a gente ache que é. Então, no momento em que a gente acha que não está fazendo a criança obedecer, essa é uma palavra que, na minha concepção anterior, vinha muito. Eu estou educando quando a criança está me obedecendo. E aí, se a criança não está me obedecendo, qual é o meu papel aqui? Meio que tira a nossa identidade de educador no sentido de educação que não é o da disciplina positiva, no sentido de autoridade. E a gente precisa ser autoridade, mas é uma autoridade respeitosa, uma autoridade que considera a criança. Então, a gente tem que parar e pensar se a gente realmente está sendo educador ou se a gente só está sendo uma autoridade querendo obediência. E isso não vai construir habilidades de vida significativas para as crianças. Só vai gerar ressentimento, dor, disputa. Então, quando não usar as consequências lógicas. Aí a gente retorna àquela questão do quadro que fala sobre os objetivos equivocados das crianças. Quando uma criança está se comportando o que a gente considera mal, ou ela está com uma necessidade biológica não satisfeita, de fome, de dor, de cansaço, ou ela está se sentindo não alimentada numa dessas emoções. Então, quando o conflito for poder mal dirigido, uma disputa de poder,
Quando é o adulto e a criança brigando para ver quem é que vai mandar aqui, e a gente usa uma consequência lógica. A criança pode se recusar a fazer a tarefa para provar que você não pode me obrigar. E a gente vai acentuar o comportamento ruim. Vingança. Então, quando a criança quer se vingar, ela está fazendo tendo esse comportamento para se vingar do adulto, ela vai se recusar a fazer a tarefa a fim de ferir os seus sentimentos. Então, ela não vai dar o braço a torcer porque ela quer te magoar sim. Te magoar vai ser mais importante do que se sentir compreendida. E quando a criança tem esse sentimento de inadequação assumida, quando tu usa uma consequência lógica com essa criança, ela não vai reagir de forma positiva, ela vai se encolher ainda mais, porque ela precisa de treino, de tempo de acolhimento, não de uma consequência lógica. Quando é que uma consequência lógica funciona? Quando o objetivo da criança é uma atenção indevida. As consequências lógicas podem ser uma boa estratégia quando o objetivo do conflito for uma atenção indevida. Então, quando a gente entende que a criança está querendo atenção, mesmo que uma atenção ruim, a gente pode usar uma consequência lógica. Nos outros casos, a consequência lógica ela pode ser um tiro no pé. Ela vai intensificar o comportamento inadequado da criança. Então, se uma consequência lógica não é óbvia, então provavelmente não é apropriado uma consequência lógica nessa situação. Então, se não for algo óbvio, se for algo aleatório, se a relação entre a consequência e o comportamento da criança não for algo que salta aos olhos, provavelmente a gente vai estar querendo justificar uma punição disfarçada de consequência lógica. Quais são as alternativas para as consequências lógicas? Porque, novamente, a disciplina positiva tem muito receio de que a gente use esse termo consequência como uma punição. É muito bom a gente tentar evitar uma consequência lógica. Quais são as alternativas? Reuniões de família, em que todo mundo coloca respeitosamente o seu problema e vê uma solução. Focar em soluções, que é, novamente, uma das ferramentas mais poderosas da disciplina positiva. Não pensar, não alimentar o problema, mas sim ver como é que nós vamos solucioná-lo. Criar rotinas, oferecer escolhas limitadas, pedir ajuda para que a criança se sinta importante e não tenha necessidade de agir de forma ruim para se sentir importante. Lidar com da criança por trás do comportamento, então é voltar ao quadro dos objetivos equivocados. Abraçar, ajudar a criança a explorar as consequências de suas escolhas, em vez de impor, então aí, né, ajudar a ver quais são as consequências naturais, se elas existem, e inúmeras outras que a gente tem falado aqui ao longo dos encontros. Novamente, as consequências devem ser usadas de forma esporádica, quando realmente a gente acredita que ela vai ser construtiva e não uma punição. Obrigada por ter ouvido e a gente espera que vocês, da próxima vez que forem usar uma consequência, reflitam antes se ela realmente é a ferramenta mais respeitosa e assertiva para o momento.